Colossenses 3. O nosso irmão Paulo falando aos irmãos de Colossos sobre essa velha natureza que muitas vezes insiste a querer ressuscitar. Porque quando Paulo falando em Romanos, há uma necessidade de fazermos com que essa velha natureza ela morra. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Paulo orienta os irmãos a fazerem morrer, porque sabeis que a ira de Deus ela se manifesta exatamente contra essas coisas. E aí ele começa a aconselhar nós: ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela, mas agora não. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aí nós vemos as orientações, o Senhor diz, não, por meio de Paulo, que agora despojamos de tudo isso, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desde que nós viemos andar nesses desejos, nessas vontades, que são vontades essas carnais, jamais nós iremos experimentar os desígnios de Deus. O profeta Isaías ele diz que existe algo que faz separação entre nós e Deus. Chama-se o quê? Pecado. O pecado faz essa separação. E isso que Paulo escreveu, que são as obras da carne, são exatamente aquilo que fere a integridade de Deus, que fere a justiça de Deus, que é a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena. Isso nos afasta de Deus. E o Senhor mesmo, usando Paulo, diz que a ira de Deus se manifesta contra esse tipo de pessoa. O irmão que escreveu Hebreus, ele diz assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Pois o Senhor é um Deus vingador, que exerce a justiça, que exerce o juízo, e que não viemos nós por hipótese nenhuma ou de maneira nenhuma, posso dizer assim, incitar a ira de Deus. Porque todos aqueles que incitaram a ira de Deus viram a destruição. E o escritor de Hebreus diz assim, Hebreus 10, versículo 30, ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, pois a ele pertence o juízo. E por isso o aconselhar do nosso irmão aqui, para que a igreja que ali residia viesse despojar de tudo aquilo que outrora eles viviam, porque era momento, era tempo de viver o sobrenatural de Deus. E Paulo, aconselhando aos irmãos de Corinto, ele disse, com respeito ao meu trato passado, eu tenho até vergonha de falar. E muito menos querer fazê-lo, porque se der vergonha eu tenho fazê-lo, jamais. Porque é momento de vivermos o novo de Deus. O versículo 1 do capítulo 3, ele diz, portanto,
Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É almejar, para que se abandone o velho homem, a necessidade de querer viver o novo. Enquanto ficarmos na neutralidade, é mais fácil você ser conduzido ou vencido pelo desejo carnal. Porque quando não se tem expectativa ou propósito de mudança, querer viver o novo de Deus, nós ficaremos presos em lembranças passadas que traz, posso dizer assim, desejos da nossa carne. Mas quando nós olhamos para o passado, para aquilo que fazíamos, que uma vez desagradava a Deus, trazia prejuízo para nós, olhamos com desprezo, certamente nós não nos deixaremos envolver. Porque nós temos objetivo agora, nós temos propósito, nós temos um alvo a seguir, nós buscamos as coisas do alto. E não teremos mais tempo para pensar no que se passou. E agora os irmãos aqui, provavelmente existia alguém aqui no meio dos irmãos que estava desejando voltar ao traje passado. E Paulo diz, olha, não é bom que se faça isso. Porque a ira de Deus se manifesta contra ações essas que outrora praticávamos. Por natureza, nós éramos filhos da ira. Agora o Senhor nos reconciliou por meio de Jesus. Amém. Nós fomos adotados pelo Senhor e agora nós dizemos, Abba Pai. O Senhor nos elegeu e tem mais. Hoje nós o amamos, mas primeiro, como disse João, primeiro Ele nos amou. Se nós o amamos hoje, primeiro Ele nos amou. E para não envergonhar o amor que Ele teve conosco, para não entristecermos a Ele, certamente nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos alinhar ao pensamento dEle. E esse alinhamento vem exatamente quando nós deixamos o velho homem e nos revestimos, como diz o versículo 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Então, quando nós pegamos a Escritura, nós somos criados à semelhança de Deus, como está lá no Gênesis. E aqui o nosso irmão dizendo, nós vamos nos refazer. Vamos lutar para que busquemos exatamente assemelhar-se com o que foi feito lá no Éden. Isso é refazer-se, buscar fazer o que é certo e buscar conhecer o que de fato Deus requer de nós. O versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morreres, a vossa vida está oculta junto com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Pensei nas coisas que são o quê? De cima. Nas coisas que são de cima. Pensar na herança que está a nós proposta, a herança que nos aguarda. Com isso, nós vamos estar lutando em abandonar a ira, em abandonar a prostituição, a maledicência, a maldade e tudo mais. Feito esses que aborrecem a Deus, que nos afasta do Senhor. Então fica o conselho para nós, como cristão, como povo de Deus, porque o mundo passa, como disse João, bem assim a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Apesar que as lutas elas são constantes, de todos os dias fazer morrer o gigante, o leão que está dentro de você, a nossa natureza.
Porque mesmo que nós que nascemos de novo, a nossa natureza ainda existe e luta para que esse homem que morreu não ressuscite. Porque nasceu um novo homem dentro de nós, nós vamos alimentar o novo homem. Não vai alimentar o que já morreu. Alimente o novo homem. Amém. Porque o que mais for alimentado, esse vai vencer. Assim seja, Pai. Então, no momento que nós alimentemos o novo homem, que é exatamente pensando nas coisas de cima, quanto mais nós tivermos o novo homem for alimentado, mais forte ele vai ficar e mais fácil vai ser para vencermos a natureza terrena. E com isso agradar ao nosso Deus. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus. Mas que todos cheguem o quê? Ao pleno conhecimento Da verdade. da verdade. O pleno conhecimento da sua vontade. Que desfrutemos nós de quê? Das virtudes do Senhor. Como disse o apóstolo Pedro, que viemos nós desfrutar das virtudes de Deus. Que para isso Ele nos chamou e nos designou para que fôssemos e dessemos frutos, e que esse fruto permaneça, fruto de justiça. Louvado seja Deus. E o versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Aleluia. E agora, abandonado o velho homem, eles revestimos agora como eleitos de Deus. Aleluia. Revestidos da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, do perdão, para com isso suportar uns aos outros e perdoai-vos mutuamente como Cristo nos perdoou. Louvado seja Deus. Isso é revestido do novo homem, é abandonar a velha criatura e querer viver a vontade de Deus. Agindo assim é bem certo que naquele grande dia receberemos o quê? A coroa da A vida. coroa da vida. Que está preparada para aqueles que perseverar até o fim. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus assim nos conceda força, ânimo para cada dia lutarmos, batalharmos por essa fé e que esse evangelho seja espalhado mais e mais, e que vidas sejam alcançadas pela palavra do nosso Deus. Amém. Uma vez que nós pensarmos nas coisas dos altos, uma vez que nós nos submetermos à vontade de Deus, certamente nós iremos crescer em estatura e graça diante do Senhor.